Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, e hoje nós vamos falar de política. Mas alguém vai dizer, mas como, Sodair? Você vai falar de política, meu Deus do céu? Esse é o programa Padre Pio. Me aguarde. Salve Maria, esse é o programa Padre Pio. Bom, eu vou falar de política, porque o Padre Pio falava de política, né? O Padre Pio não era um homem totalmente ausente das questões políticas, nada disso, né? Muito pelo contrário, ele tinha palavras duras a respeito de quem? Dos comunistas. O Padre Pio era inimigo número 1 dos comunistas, por isso que eu coloquei esse título. E há uma certa tendência em dizer que igreja e religião não tem nada a ver, são coisas diferentes, né? Isso é verdade de um lado, de outro não. É verdade quando a gente vê um padre pregando luta de classes, revolta social, etc., e algumas ideias marxistas. Aí sim, é verdade. Mas, quando se trata de defender os interesses de Deus, que são atacados pelo Estado, a igreja tem que se meter, sim. É obrigação da igreja se meter. Ah, mas nosso Estado é laico. Não interessa, o Estado pode ser laico, mas nós, os que moram nesse Estado, são católicos. E os católicos não podem aceitar certas leis, né? E a gente vê que, com o tempo, isso está diminuindo, graças a Deus, em alguns setores, em outros permanecem, até aumentam. É toda a questão da teologia da libertação que começou a penetrar dentro da igreja e fazer uma espécie de interpretação marxista da doutrina católica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque seria muito longo fazer uma explicação, mas tem muitos trabalhos a esse respeito que podem ser consultados. Só que eu encontrei um texto do Padre Pio aqui, que é do fonte do site Padre Pio, Imagine de Cristo, onde o Padre Pio diz algumas verdades que nós precisamos saber, sim. Precisamos saber, sim. Eu sei que muita gente vai dizer, mas só podia só contar a história do Padre Pio, não ficar se metendo em política. Eu não estou me metendo em política. Eu vou dizer o que o Padre Pio falava a respeito do comunismo. Só isso. Eu acho que nós devemos saber isso, sim, de cor salteado, na ponta da língua, porque a todo momento nosso país sente as investidas da esquerda. Agora nós estamos vendo Venezuela aqui do nosso lado, né? Está se tornando uma outra Cuba, talvez até pior, né? Tal é a miséria, a degradação, gente morrendo de fome, gente disputando com cães a comida do lixo, né? Uma barbaridade. Nós temos a Argentina que está caminhando pelo mesmo no mesmo sentido, né? Eu tenho vários amigos argentinos que me dizem, não, isso aqui está uma coisa tremenda, a gente não sabe o que vai acabar, no que vai parar, né? Então, o comunismo, que muita gente dizia, não, o comunismo acabou com a queda do Muro de Berlim, o comunismo acabou com a perestroika, com a glasnost, etc. E houve até gente que disse que a mensagem de Fátima tinha se cumprido. Ou seja, Nossa Senhora disse, o comunismo espalhará, a Rússia espalhará seus erros por todo o mundo. Ela se referia às ideias comunistas. Ora, as ideias comunistas estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Isso sim se cumpriu, mas o que ela fala da conversão dos homens não se cumpriu, né? A maior parte dos países hoje aprova o aborto, isso aí faz parte da ideologia comunista da Rússia, né? A maior parte dos países hoje em dia tem leis que violam a propriedade privada, isso faz parte da ideologia comunista. Então, a Rússia e tantos outros, a Rússia espalhou sim seus erros pelo mundo inteiro, como Nossa Senhora de Fátima previu que ia acontecer. Isso em 1917, e ela previu isso um pouco antes da Revolução Russa, hein? Olha que interessante a coisa. Bom, e o Padre Pio tem uma declaração aqui que é simplesmente maravilhosa, que mostra como é que um padre deve se meter em política. Está aqui a chave disso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, mas eu quero também que vocês compartilhem com muita gente para que o nosso canal possa crescer
quero também que vocês não esqueçam que nós estamos no fim da nossa campanha de distribuição do escapulário. O escapulário está acabando. Ontem eu fui na associação, ontem não, na sexta-feira eu fui na associação Angina Fida, cheguei lá, eu falei, nossa, só tem isso. Aí o pessoal falou, tem que fazer mais. Eu falei, bom, mas como é que a gente vai fazer mais? Né? Então, nós estamos aí contando com vocês, para todos aqueles que já receberam o escapulário, que quiserem ajudar, que ajudem, né? Para que a gente possa fabricar mais e, com isso, confeccionar mais, seria a palavra certa. E, com isso, podemos distribuir gratuitamente, como nós temos feito. Tá claro? As pessoas que quiserem dar uma doação espontânea podem fazê-lo, porque isso aí vai ser totalmente revertido no apostolado. Bom, mas então, não esqueçam de 0800 006 1223, antes que seja tarde e depois ninguém fique chorando sobre o leite derramado, antes fique tarde e acabe o escapulário. Tá claro? Não deixe também de dar o seu like, porque vocês viram que o YouTube não está mais avisando dos vídeos novos. Aliás, nós criamos aqui na descrição do canal um link em que você, clicando lá, você coloca seu nome, seu e-mail, e você, sim, vai receber um aviso no seu e-mail, como o YouTube fazia antes, falando a respeito de qualquer vídeo novo que nós tenhamos, tá bom? Isso posto, vamos entrar direto na questão do Padre Pio. São Pio de Pietrelcina sempre teve palavras de fogo contra os seguidores da diabólica ideologia marxista. Diabólica ideologia marxista. Não é apenas uma ideologia a mais, é uma ideologia diabólica. Começa por aí. Aspas. Aqui vem as aspas, o texto do Padre Pio. Os comunistas ameaçam arruinar a sociedade e a pátria. Seus princípios são insustentáveis e inadmissíveis, seja no que diz respeito à ordem temporal, então os princípios são insustentáveis e inadmissíveis, seja no que diz respeito à ordem temporal, porque vai contra o direito de propriedade, então invasões de terra, movimentos sem terra, etc., né? Vai contra o direito de propriedade, invade uma propriedade. Mas era uma propriedade que estava sendo mal utilizada. Não interessa. Não é você que decide isso. Como é que você vai invadir uma propriedade? Como é que você vai invadir uma casa? Porque ela está há muito tempo com uma placa de aluga-se. Então, vamos invadir essa casa aí para colocar pessoas que não têm onde morar, não. Calma aí, tem outras soluções. Nunca é violar a propriedade privada. Então, vai contra a propriedade, o direito de propriedade, gerando uma infinidade de males. Padre Pio. Seja no que diz respeito à ordem moral, claro, invadir uma propriedade é roubo, né? Um aborto é um assassinato, né? E assim por diante. Seja no que diz respeito à ordem moral, pois vai contra todos os princípios de uma sã moralidade, assim como contra a legítima autoridade. Sempre que o comunismo toma conta de um país, imediatamente instalam um tirano, e aí as favas, né? Todas as ideias de democracia, etc., eles defendem, evidentemente, a coisa, dizendo vamos instalar a democracia nesse país. Não é. Eles vão instalar a tirania, a ditadura comunista com essas ideias. Então, eu vou repetir sem interrupção o que diz o Padre Pio. Atenção, os comunistas ameaçam arruinar a sociedade e a pátria, seus princípios são insustentáveis e inadmissíveis, seja no que diz respeito à ordem temporal, porque vai contra o direito de propriedade, gerando uma infinidade de males, seja no que diz respeito à ordem moral, pois vai contra todos os princípios de uma sã moralidade, assim como contra a legítima autoridade. Aquele pessoal que fala que eu interrompo demais, faço muito comentário, está aí, e agora integralmente. O santo era igualmente duro com os católicos. Por quê?
principalmente os padres que sustentavam a tese de que o diálogo e a colaboração com os comunistas não era apenas possível, mas mesmo obrigatório para poder acabar com a pobreza material e construir um mundo mais justo. É uma barbaridade. Tem padre que diz isso até hoje, né? Naquela época, então, estava começando a coisa para valer. Então, ele é obrigado a dizer, ele era especialmente duro com os padres que sustentavam a tese de que o diálogo, vamos dialogar com os comunistas, a gente dialogando, a gente chega num termo, né, equilibrado, etc., etc., que é uma coisa totalmente condenada pela Igreja, que é a doutrina hegeliana, né? Tese, eu tenho uma tese, vem uma antítese, né? E dessa junção dessa tese com essa antítese sai uma síntese. E aí vai sair o equilíbrio, né? Não. Ele diz assim, não pode sustentar o diálogo e a colaboração com os comunistas. A gente viu na China o que está acontecendo na China. A perseguição inclemente contra os católicos, bispos são colocados na rua, bispos morando debaixo da ponte, transformados em sem-teto. Alguém vem dizer, não podemos nos meter em política. Espera aí, é a igreja que está sendo vilipendiada, é nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, que fundou a nossa igreja, que está sendo vilipendiado. Né? Agora, eu vou conversar com os algozes. Imagina, por exemplo, nosso Senhor estando flagelado, né? Os flageladores dizem que eles cansavam, eles tinham que se revezar, porque eles cansavam de bater em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí chega alguém e fala, não, calma aí, eles não são tão maus, eles estão, afinal, estão obedecendo ordens lá de um outro, tal, a coisa não é bem assim, etc. Vamos conversar, quem sabe a gente entende. E nosso Senhor sangrando ali, nosso Senhor sangrando, né? E a turma do deixa disso, vamos dialogar. Eles não são turma do deixa disso. Eu costumo dizer que o pessoal mais intolerante da face da Terra são aqueles que pregam a tolerância. Vocês sabem muito bem que é assim. Experimentem contra um intolerante para você ver como ele fica rubro, vermelho. Aliás, vermelho é a cor deles, né? Ficam furiosos, entendeu? Intolerantes, né? Contra a ideia que você está defendendo que não corresponde ao que ele pensa. Sou obrigado a fazer esses comentários, minha gente, porque senão o programa perde o sentido, né? A gente vai fazer uma leitura fria. Vocês compram qualquer livro aí do Padre Pio, vocês leem coisas, inclusive essas. E pronto, né? Então, para que nós vamos fazer um programa assim? Não. Lembrem que o Padre Pio dizia que toda meditação tem que terminar com uma conclusão e tem que terminar com uma disposição, com como é que dizia? Com uma resolução. Medita e depois, bom, a partir de agora, tal coisa eu não vou fazer, porque, etc, etc. Tem que ter uma resolução final. Senão é uma meditação boba, é uma contemplação poética de algum mistério da cruz, alguma coisa, alguma doutrina. Ele dizia que podia também fazer meditação sobre uma doutrina da Santa Igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui é quase isso, não é uma meditação em todo sentido, mas é aplicando a doutrina da Igreja a caso concreto. Caso concreto. E nós temos razões de sobra para ver que isso aqui está mais atual do que nunca. Certo? Bom, proféticas e particularmente importantes são suas palavras dirigidas aos filhos espirituais numa admoestação pública em 1963. Olha o que o Padre Pio vai falar para os filhos espirituais dele em 1963, fazendo uma admoestação, uma advertência. Olha o que ele diz. Por causa da injustiça disseminada e o abuso de poder, concordamos com o materialismo ateu, negador dos direitos de Deus. Esse é o castigo pronunciado em Fátima. Quer dizer, existe injustiça? Claro que existe, muita injustiça disseminada, né? Existe abuso de poder? Se existe.
Como existe? Eu nem preciso dar exemplos aqui, né? Nem preciso. Bom, às vezes de grupos, de autoridades individuais, etc, etc. Então, faz com que a pessoa concorda com uma doutrina comunista, que é um materialismo ateu, onde não vai haver injustiças, todos são iguais. É engraçado que eles gostam de igualar por baixo, né? Eles nunca pregam a igualdade por cima, quer dizer, todo mundo rico. Não, todo mundo tem que ser miserável. Essa é a grande verdade. Ele diz, negador dos direitos de Deus, porque Deus tem direitos na sociedade. O direito de ver seus mandamentos cumpridos, por exemplo, para falar só nisso. Né? Esse é o castigo pronunciado em Fátima. Lembra que nós vimos recentemente o Padre Pio, sem estar em Fátima, ele cumpriu tudo que Nossa Senhora pediu em Fátima. Tudo. A ligação dele com Fátima aparece novamente aqui, porque Fátima é uma aparição eminentemente anticomunista. Eminentemente. Quem quiser dar outra interpretação vai ter que sofrer. Né? Vai ter que sofrer. Né? Bom, enfim, vai ter que fazer muito sofismo. Olha só, continua o Padre Pio dizendo para os seus filhos espirituais, todos os sacerdotes que sustentam a possibilidade de um diálogo com os negadores de Deus e com os poderes luciferianos do mundo estão loucos. Todos os sacerdotes que aceitam um diálogo com os negadores de Deus e com os poderes luciferianos, ou seja, diabólicos, certo? Do mundo estão loucos. Perderam a fé, não creem mais no Evangelho. Porque o Evangelho ensina o contrário disso. Continua o Padre Pio. É pesado, eu sei que é pesado. Não é brincadeira, não. É o Padre Pio, santo canonizado pela Igreja, que te fazia milagres e faz até hoje, maravilhosos, que tinha os estigmas. O único sacerdote que teve estigmas, nosso Senhor Jesus Cristo, que lia as consciências, tinha o dom do profetismo, que via as coisas que aconteciam, que nosso Senhor Jesus Cristo revelou para ele tudo o que ia acontecer até o final do mundo. É ele que está falando isso aqui. Não é um padre de aldeia qualquer, coitadinho, que está lá encostado, que resolveu fazer uma predicação dessa. É o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Desculpe a minha insistência, mas às vezes tem coisa que só forçando para enfiar na cabeça. Então, estão loucos, perderam a fé, não creem mais no Evangelho. Ao agir dessa forma, traem a palavra de Deus, traem, o verbo trair, tá certo? Para não ter dúvida, porque às vezes a gente pode pronunciar rápido e ninguém entende. Então, traem a palavra de Deus, porque Cristo vem trazer à terra uma perpétua aliança somente aos homens de coração, mas ele não se alia com homens sedentos de poder e domínio sobre seus irmãos, que são os tiranos comunistas. Vamos ver lá na Coreia aquele baixinho com aquele cabelinho ridículo lá, por exemplo, Kim Jong-un, não sei qual é o nome dele, mas eu faço questão também de não saber direito, Kim Jong-un, sei lá. Camarada, o que é? Um tiranete ordinário. Né? Vai comparar com a China, tirano. Os chineses trabalham. Ah, mas a China é ultra competitiva. É verdade, é competitiva, vende material barato. Por quê? Porque tem trabalho escravo. Gente que trabalha como escravo, ganhando nada praticamente. Claro, faz produtos baratos, não respeita nenhuma lei de como é que se chama? De propriedade intelectual. Copiam tudo. Põe o carimbo lá, Made in China. Acabou. Não interessa quem inventou aquilo, entendeu? Não interessa. É assim que funciona a China. É com essa gente que se faz comércio. Tiranetes. Então, mas Deus, então, ao agir dessa forma,
Esses padres traem a palavra de Deus porque Cristo vem trazer à terra uma perpétua aliança somente aos homens de coração, mas ele não se alia com homens sedentos de poder e domínio sobre seus irmãos. É o que essa gente faz. Não pode pegar Fidel Castro. Fidel Castro era um cadáver ambulante ali, mas tirano. Entende? Ele mandava. Depois passou para o irmão dele, porque acho que ele não conseguia sair da cama. Então passou para o irmão dele, tirano também. Agora passaram para um outro que eu nem sei o nome, para dizer a verdade. Outro dia eu estava conversando com um cubano, falei, como é o nome mesmo desse camarada que está no lugar? Mas que é manobrado pelo irmão do Fidel Castro, ou pelo Fidel Castro lá do inferno, né? Que aquele ali, eu acho que ele durou muito. Na minha opinião, ele me permite essa brincadeira, mas enfim, acho que ele durou muito para morrer porque nem o demônio queria ele no inferno, né? Tem alguns longevos aí, principalmente comunistas. Eu fico pensando, o camarada é longevo porque acho que nem o demônio quer ele no inferno, né? Bom, ele continua dizendo: a grei, os fiéis, se dispersa quando os pastores se juntam com os inimigos da verdade de Cristo. Comunista é inimigo da verdade de Cristo. E a grei, o povo fiel, se dispersa. O que a gente está vendo? Igrejas vazias, que durante anos e anos ficou um padre lá comunista, com essa orientação que o padre Pio está dizendo aqui, falando sobre justiça, falar sobre Nossa Senhora, os santos, Nosso Senhor Jesus Cristo, nem pensar na justiça social, o pobre que está morrendo de fome, o empresário que está explorando o pobre coitado, etc, etc. O que aconteceu? As igrejas vazias. Você entra para assistir uma missa, tem lá, sei lá, menos de 10% da igreja ocupada. Né? Coisa tremenda. Conventos com falta de vocações, seminários com falta de vocações, problemas morais também de todo tipo. É isso aqui, ó. Continua o Padre Pio. Todas as formas de poder se fazem surdas ao roubar a autoridade do coração de Deus. Aqui a gente vê muito isso, quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo tem que reinar num país, um país que rouba a autoridade de Deus, ou que ficam surdos à voz de Deus, entendeu? Esse país se desmantela, acaba. Ou fica na mão de um tiranete, tipo ali o baixinho lá da Coreia, entendeu? E outros por aí, esse Maduro, que já devia ter caído de Maduro, mas, enfim, é uma madurez ali que não apodrece, etc, etc. Subjugando as pessoas, impondo suas ideias, aterrorizando, fazendo como é que é mesmo? O pessoal dizia, antigamente se falava, não, a tortura, me escapou a palavra, já está muito tarde, a hora que estou gravando isso, torturando populações inteiras. Ninguém fala contra. O pessoal que falava, os torturadores no Brasil, peraí, mas está cheio de torturador no mundo, você não vai falar nada. Não vai falar nada. Venezuela é um caso típico que vai muito político brasileiro, vai lá, né, para prestigiar aquele monstro que está lá hoje em dia, sulpiando o poder lá. Né? É uma coisa bárbara. Então, todas as formas de poder se fazem surdas ao roubar a autoridade e o coração de Deus, são lobos vorazes que renovam a paixão de Cristo e fazem Nossa Senhora verter lágrimas. Vou repetir? São lobos vorazes que renovam a paixão de Cristo e fazem Nossa Senhora verter lágrimas. Vocês lembram daquela imagem de Nossa Senhora de Fátima que verteu lágrimas em Nova Orleans em 1972? Acho que é esse o ano. Ela lacrimejou, depois lacrimejou várias vezes. Né? Essa imagem, depois, ela peregrinou por vários lugares. Consta que ela teria entrado, inclusive, no Vietnã comunista, escondido, depois saiu de lá, etc. Tem coisas maravilhosas ligadas a essa imagem.
A lacrimação dela também foi comprovada que era verdadeira, eram lágrimas mesmo, não havia a menor possibilidade de fraude, foi controlado por cientistas, especialistas, não havia. Nossa Senhora estava chorando. O que ela queria dizer com essas lágrimas? Ela queria dizer o que o Padre Pio está dizendo aqui. Ela estava chorando por esses lobos. Ela estava chorando por esses pregadores que fazem esse papel. Está aí, meus amigos. Padre Pio, o inimigo número 1 dos comunistas. Não é maravilhoso isso? Aí eu pergunto, alguém ainda vai falar de diálogo? Vamos falar de diálogo, vamos dialogar com o mal, vamos dialogar com o capeta, vamos dialogar. Não vamos dialogar coisa nenhuma. Se nós dialogarmos, nós perdemos. O mal nunca cede. Vocês veem quando se fala, por exemplo, de união com outras religiões. Ah, tá bom, vamos fazer ecumenismo. Você nunca vê as outras religiões dizendo vamos nos unir aos católicos. Não. Você vê pregações dizendo vamos nos unir às outras religiões, vamos fazer uma religião só, etc. Eles não querem fazer isso. Eles não querem. Você já viu algum evangélico pregando o ecumenismo? Um budista pregando o ecumenismo? Do candomblé aí pregando ecumenismo? Não. Não. A pregação do ecumenismo, infelizmente, só sai das hostes católicas. Infelizmente. O verdadeiro ecumenismo ninguém prega, né? O que seria? Todo mundo tem que se converter à Igreja Católica, porque fora da Igreja Católica não há salvação. Faz parte da revelação. Então, venham para cá, serão recebidos de braços abertos, desde que cumpram os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da Igreja, desde que aceitem a doutrina católica na sua integridade e na sua total veracidade, na sua total em todas as explicitações, em todas as consequências que tem a aplicação da verdadeira doutrina católica. Aí, braços abertos. Vamos nos unir. Você, irmão separado, vem para cá. Quanta gente o Padre Pio converteu, comunistas, ateus, mas ele convertia. Ele não ia para o lado do sujeito. Quantos evangélicos, na verdade são protestantes, mas aqui no Brasil chama-se de evangélicos, estão se convertendo e que nos deixam aqui seu testemunho depois de conhecer o Padre Pio? Isso é maravilhoso. Esse ecumenismo eu quero. Bom, meus amigos, para quem vai falar que eu falei de política, o senhor fez muita crítica e tal. Fazer o quê? O Padre Pio é que está falando isso aí. Vocês querem que eu leia de novo? Não, não vou ler de novo, não. Fica tranquilo, porque vocês podem voltar ao vídeo e ler na íntegra tudo isso que o Padre Pio, ouvir na íntegra tudo isso que o Padre Pio comentou a respeito dos comunistas. E tem muito mais coisa. À medida que eu for encontrando, eu vou trazendo aqui, e aí nós vamos fazer o nosso programa político, mas de político com P maiúsculo, ou seja, política vista pelos olhos de Deus. Não a política partidária, nojenta, que pega o fulano com dinheirinho dentro da roupa, dentro das calças, sei lá o quê. Não, isso aí é política nojenta, é uma politicagem. Né? Mas qual é a política de Deus? O que Deus espera de cada país, da vocação que ele deu para cada país? Vocação vem da palavra chamado, voz. Qual é a vocação do Brasil? Deus espera o quê do Brasil? Deus espera o quê dos Estados Unidos, da Espanha, da França? Essa, sim, é a alta política. E é contra essa alta política que os inimigos de Deus se levantam. E usam todas as armas e artimanhas que podem, inclusive de pessoas que deveriam pregar o contrário e que devia fazer bem às almas. Meus amigos, eu me despeço. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque quando você compartilha, você inclui na missa da próxima quinta-feira e agora na missa do dia 23 também, hein? Atenção, 2 missas nós vamos ter essa semana espetaculares. Então, você compartilhando este ou qualquer outro vídeo do programa Padre Pio, se você achar que isso aqui é muito forte, tem que pôr mais um mais levinho, publica, não tem problema.
o importante é fazer bem às almas, fazer com que as pessoas conheçam o Santo Padre Pio, né? E quando você compartilha com alguém, esse alguém também é incluído na missa da quinta-feira e da sexta-feira também, dia 23, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Não esqueçam, como é que... muita gente vai perguntar essa semana, eu já sei, como é que eu acompanho a missa do dia 23. É feita às 10 horas, na Venerável Hora Terceira do Carmo, aqui de São Paulo, e você entra no canal, escreve lá no YouTube, Venerável Hora Terceira do Carmo. Nós vamos colocar também um link aqui para você poder conectar imediatamente, ao vivo, às 10 horas, você assiste uma missa maravilhosa, uma missa pelo rito extraordinário, ou seja, o mesmo rito que o Padre Pio celebrava as missas dele. Eu deixo vocês agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do nosso queridíssimo Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até mais. Olá, caros amigos, eu queria lembrar vocês de uma coisa maravilhosa. Vocês sabem, a gratidão é a mais frágil da virtude. E nós sabemos como o Padre Pio é grato quando a gente é grato para ele, como ele nos devolve em gratidão. Mas chegou a hora da Associação Regina Fidei fazer um ato de gratidão antes que esse ano termine. Sobretudo que esse aqui é um ano muito especial e eu preciso agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo desse ano, ou que começaram agora, mas enfim, com intenção de tocar esse apostolado para frente. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, eu pensei num presente. Por quê? Esse aqui é o ano jubilar da Casa de Nossa Senhora de Loreto. Daqui a pouquinho eu vou ler um pouco para vocês. E eu vou mandar de presente a todos os filhos protegidos do Padre Pio. Infelizmente não vai ser para todos, mas por causa, como é uma edição de luxo, muito boa, com fotos espetaculares, etc., da Casa de Loreto, muito bem documentado, fotos maravilhosas, um papel de primeira qualidade. Essa edição que está aqui é uma edição especial que está sendo ainda composta, porque nós vamos mandar para todos os filhos protegidos do Padre Pio que colaboram conosco na faixa de R$2 por dia, ou seja, R$60 por mês. Nós vamos mandar esse livro no dia 20 de novembro, portanto, vocês têm até o dia 10 de novembro, dia 15, para aqueles que não estão nessa faixa, telefonarem para o 0800 006 1223 e dizer, olha, eu quero fazer um upgrade, eu quero ser um filho protegido, mas eu quero entrar na faixa dos 60, né, 60 para cima, né, para ganhar este livro comemorativo do ano jubilar lauretano. E é fantástico isso aqui, porque eu vou ler para vocês, olha, primeiro eu vou ler a dedicatória que tem aqui no livro, ó. Este livro é um presente especial aos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio da Associação Regina Fidei, por ocasião do ano jubilar lauretano de 2020. É o nosso agradecimento por tudo que tem feito para ajudar e expandir esse apostolado. Embora o Padre Pio nunca tenha visitado a Santa Casa de Loreto, ele a recomendava a muitos de seus dirigidos espirituais. Se eu entrar naquela casa, dizia ele, por um só momento, morrerei de grande emoção, dizia o nosso santo de Pietrelcina. Indicamos essa leitura a todos aqueles que querem se sentir mais próximos da Madonna e do Padre Pio. Que eles lhe abençoem através das palavras aqui escritas e que sua leitura seja uma verdadeira peregrinação no local onde o Verbo se fez carne, em Jesus e Maria, José e Pio. Amém. Este exemplar não pode ser vendido ou comercializado. Nós vamos mandar de presente aos filhos protegidos do Padre Pio. Deve sair no dia 20 de novembro, né? Deve ficar pronta a edição. Isso aqui é um primeiro exemplar que me foi mandado de teste. Está lindo, está tudo aprovado, já aprovamos tudo. E é um presente gratuito do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, daqueles que nos... Eu não posso mandar para todos, infelizmente, indiscriminadamente, porque o preço disso aqui é muito alto. É papel, é tudo, olha, fotos espetaculares, é uma edição de luxo, papel couché, é uma coisa realmente... Tem coisas que vocês nunca viram a respeito da casa onde foi o Verbo encarnado, onde se... Eu vou ler aqui a orelha do livro, vocês vão ficar com muita vontade de ter esse livro aqui.
Jubileu lauretano. Olha só, por ocasião do centenário da proclamação de Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores e de todos os que viajam de avião, o Papa Francisco concedeu ao santuário italiano um jubileu extraordinário para 2020. Ele foi aberto em 8 de dezembro de 2019 e será encerrado em 10 de dezembro de 2020, festa da transladação à Santa Casa de Nazaré, ou seja, a casa onde nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, onde vivia a Sagrada Família. Ela foi transladada pelos anjos até a cidade de Loreto. Por isso que Nossa Senhora de Loreto é a padroeira dos aviadores que voam, né? O Santuário de Loreto abriga a casa de alvenaria de Nossa Senhora, transportada de Nazaré a Loreto entre 1291 e 1296. Segundo documentada a versão devocional e popular, a casa foi transportada pelos anjos. É a casa de Nazaré onde Maria nasceu, onde ela foi prometida a São José, recebeu o anúncio do arcanjo Gabriel e concebeu no próprio ventre o Filho de Deus. Ela faz memória, portanto, do mistério da encarnação. Olha que lugar espetacular. Eu não conheço a Casa de Loreto, mas não vou demorar para conhecer logo que a pandemia me permitir. Por todos esses motivos, uma indulgência plenária de ano jubilar será concedida aos fiéis que, visitando Loreto no período, atravessem a porta santa do santuário para pedir o dom da conversão a Deus e reavivar a própria devoção filial, mencionando o decreto que a concessão foi estendida, que a concessão foi estendida para as visitas às capelas de aeroportos, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem uma capela Nossa Senhora, tem lá um nicho, uma capela Nossa Senhora de Loreto, né? Então, foi estendida essa mesma indulgência, está no decreto, foi estendido para as visitas às capelas de aeroportos e de unidades da aeronáutica militar. Olha só, que coisa fantástica. O autor, Federico Catani, é um excelente escritor. Ele fez essa obra. Enfim, eu gostaria de ler aqui para vocês tudo que está escrito aqui no livro para que vocês ficassem sabendo qual é o presente. Esse é o presente do ano. Todo ano eu quero dar um presente para vocês. Esse é o presente que nós vamos dar final do ano de 2020. Ninguém anuncia presente de Natal com tanta antecedência, mas eu quis anunciar para que aqueles que estejam próximos de atingir entrarem nessa categoria possam fazê-lo. É só ligar para o 0800 006 1223 e dizer para a nossa atendente, dizendo: olha, eu quero entrar na categoria de R$60 por mês, R$2 por dia, né? Porque eu quero ganhar o livro O Milagre da Santa Casa de Loreto. Esse livro é fantástico, ele conta como é que a casa saiu de Nazaré, como é que ela foi levada pelos anjos, como é que ela chegou em Loreto, depois certas características que a casa tem, impressionantes, que comprovam o milagre mesmo, com análise como é que se diz, arqueológica, etc. Olha, é fantástico, é fantástico. Então eu queria que vocês tivessem essa notícia em primeira mão, né? E nós não pudemos, evidentemente, comprar um volume muito maior, porque eu gostaria de distribuir à vontade, mas é o presente nosso que nós vamos dar àqueles que nos ajudaram tanto ao longo deste ano e os que começaram a nos ajudar agora já nessa categoria. Vocês vão dizer, mas e os outros que ajudam há tanto tempo, etc. Vocês vão ter que entender que para nós é complicado, porque, veja, é um livro caro, o envio dele é caro, né? Nós estamos mandando de graça, nós não podemos vender, evidentemente, e não dá para mandar para todo mundo. Se a gente mandar para todo mundo, vai faltar para o apostolado. Eu acho que o que vocês menos querem, mesmo os que não conseguem doar nessa categoria, é que falte recursos para o apostolado do Padre Pio, tá claro? Então tá aí a surpresa deste ano. Não esqueça, dia 20 de novembro vai ser posto no correio para todo mundo. Eu espero que chegue rápido, né, antes do Natal. E vai chegar dentro do ano jubilar, isso sim, da Santa Casa de Loreto. Era isso, meus amigos, e não percam tempo, façam já o upgrade. Assim vocês já entram na lista e já começam a esperar o livro, tá bom? É rapidinho. Até mais.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.